Quero saudar meus queridos irmãos e irmãs com a paz de Jesus. E é uma satisfação estarmos juntos a estudar mais um tema maravilhoso da Palavra de Deus. O tema de hoje é o destino dos mortos em Cristo. O que acontecerá com eles? Aqueles que passarem a sua vida dedicado a servir o Senhor Jesus. O que acontecerá após a sua morte? Então, no século XVII, um escritor francês chamado Blaise Pascal referiu sobre a condição da humanidade. Para ele, um ponto era muito claro: não importava quanto tempo um ser humano vivesse, e naquela época a expectativa de vida era baixa, nem se a vida dessa pessoa fosse boa. E a vida naquela época também não era tão boa assim. O fato é que mais cedo ou mais tarde esta pessoa morreria. Além disso, o que quer que viesse após a morte seria infinitamente mais longo do que o curto período de vida aqui na Terra. Portanto, para Pascal, a coisa mais lógica que uma pessoa deveria descobrir é o destino dos mortos. E ele ficou surpreso ao ver as pessoas se preocupando com as coisas, como a perda de emprego ou algum insulto imaginário à sua honra, não dando atenção ao que aconteceria depois que morressem. Pascal tinha razão, e não há dúvida do motivo pelo qual grande parte da Bíblia é dedicada a promessas reservadas para os que encontram a salvação em Jesus. Promessas relacionadas ao que os guardam no futuro. Na segunda vinda de Jesus, os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Amém! Aleluia! Os salvos ressuscitarão. E eu creio, a minha vida está exatamente depositada nas mãos de Jesus Cristo. Após os 1000 anos, os perdidos ressuscitarão para a morte eterna. E esse tema dos 1000 anos, a Bíblia relata que após a volta de Cristo, 1000 anos se passarão os salvos lá na Nova Jerusalém, lá no céu, e depois descerão exatamente para o destino final dos ímpios. Então, em meio a tudo isso, qual é a esperança oferecida a nós, seguidores de Jesus Cristo? Vamos ver aqui o Evangelho de João, capítulo 6, verso 54. E aqui diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 3,16 também diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, aqui diz: estas coisas eu vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus terá a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Vamos ver o que 1 Timóteo 1,16 também nos fala. 1 Timóteo 1,16. E aqui diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu tenho que ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo, para que todos aqueles que olhem para mim, vejam o meu estilo de vida, vejam a pessoa de Jesus Cristo. Eu tenho que transparecer Jesus Cristo. Eu tenho que ser luz no mundo como Jesus assim o foi. E ele diz que nós temos que ser luz, temos que levar luz em meio a esse mundo de trevas. E ainda tem mais textos. No Evangelho de João 4,14, Evangelho de João
capítulo 4, verso 14. E aqui vai falar exatamente a história da mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, verso 14. E aqui diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? E João também 6,40. Evangelho de João 6,40. E aqui também diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu acredito, eu creio e vivo nessa esperança. Judas, capítulo 1, que o livro de Judas só tem um capítulo. Vamos lá, livro de Judas. Vamos usar a Bíblia Sagrada. Use a sua Bíblia. Ela é que tem que ser o centro de sua vida. Temos que dedicar muita atenção, carinho e tempo. Judas 1:21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Todos os discípulos que aqui a gente estamos lendo, todos eles esperaram essa bendita esperança. E Tito 3, livro de Tito, é bem pertinho de Hebreus, Tito, entre Hebreu e Filemão. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 7. E aqui diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seu herdeiro, segundo a esperança da vida eterna. Amém. Então, qual é a esperança que é oferecida a nós? Qual? A esperança da ressurreição e da vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E que você também possa vibrar ao saber que em Jesus você terá a vida eterna. Embora que a gente morra essa vida que estamos vivendo, mas seremos ressuscitados para a honra e a glória do Senhor Jesus, pois somos herança sua. Jesus morreu na cruz para nos dar a vida, para nos dar a esperança de que logo em breve, quando Ele voltar, eu e você viveremos para sempre ao seu lado. Amém? Então, a vida eterna faz muito sentido à luz da cruz. Na realidade, a luz da cruz nada mais faz sentido senão a vida eterna. Afinal, qual teria sido o propósito do Criador? Aquele que fez o universo, que em Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 2. E aqui diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? E em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Vamos ler. Atos 17, 28. Atos dos Apóstolos 17, 28 diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Amém? Então, ao encarnar em um corpo humano e morrer neste corpo, se o
nosso destino fosse apenas morrer e apodrecer como animais atropelados à beira da estrada? De forma alguma. Por isso, o Novo Testamento inclui muitas promessas de vida eterna, pois somente a eternidade garante restituição. Nem 1 bilhão de anos de bons momentos compensariam os momentos ruins passados aqui. Unicamente a eternidade pode equilibrar todas as coisas e superar infinitamente os sofrimentos e limitações produzidos pela história do pecado. Pascal acertou ao dizer que nosso tempo aqui é muito limitado, se comparado ao que está por vir. É tolice não estarmos prontos para a eternidade. Meu querido, hoje tome a decisão em nome de Jesus Cristo de se preparar para esse grandioso dia. O tempo que estamos passando aqui é muito pouquinho. É um grãozinho cisquinho comparado à eternidade que Jesus Cristo preparou para aqueles que o amam. Ame a Jesus, sirva a Jesus, entregue a sua vida a Jesus, guarde sua lei, seus mandamentos, guarde a sua palavra no coração, como Davi falou no Salmo 119, verso 11. Vamos fazer a leitura? Salmo 119, verso 11. Olha o que Davi falou. É um texto que todos conhecem, todos nós conhecemos. Salmo 119, versículo 11. E aqui lemos: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que esse seja o meu e o teu desejo, de guardar a palavra de Jesus Cristo em nosso coração, para não pecarmos contra a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo dia na presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Deus amado e querido, obrigado por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas, além das tuas promessas da ressurreição para aqueles que seguem a tua palavra, de viver a eternidade ao teu lado, Senhor, para todos sempre. Só bonança, só alegria, nada de morte, pranto, luto, choro, nada de doença, tristeza, de desunião, nada dessas coisas ruins, de separação, nada. A eternidade todinha para estarmos sempre ao lado da pessoa o qual se entregou por nós para nos salvar, Jesus Cristo, e viver ao lado daquelas pessoas que nós amamos. Toma-nos em teus braços, dá-nos um dia na tua presença, Senhor, e que estas promessas sejam cravadas em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém.